Na aula de hoje, vamos falar sobre lei do seno. A lei do seno nos diz que um lado A do triângulo está para o seno do ângulo A, assim como um lado B está para o seno do ângulo B, e assim como um lado C está para o seno do ângulo C. Nós sempre vamos trabalhar comparando dois lados e seus senos. Vamos ver isso na prática em alguns exemplos. Nós vamos utilizar a lei do seno em um triângulo qualquer, ou seja, não é um triângulo retângulo. Para utilizar a lei do seno, primeiro eu vou verificar, eu preciso ter no mínimo dois ângulos. Dois ângulos e um lado. E quero achar o outro lado. Nesse exemplo eu tenho que x está para o seno de 30 graus, assim como 2 está para o seno de 45 graus. X está para o seno de 30. Seno de 30 é 1/2. Assim como 2 está para o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos efetuar uma multiplicação em x. E vamos ficar com raiz de 2 sobre 2 vezes x igual a 2 vezes 1/2. Podemos simplificar o 2 com o 2. Ficamos com raiz de 2 sobre 2x igual a 1. Isolando x, nós temos que x é igual a 1 dividido por raiz de 2 sobre 2. Logo, x será igual a 1 vezes, vou inverter a fração, 2 sobre raiz de 2. Então eu tenho que x é igual a 2 sobre raiz de 2. Porém, eu não posso ter um radical no denominador, então eu tenho que racionalizar. Então eu faço raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então eu vou ter x igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifico 2 com 2, x igual a raiz de 2. Vejamos mais um exemplo. Tem outro triângulo qualquer e vou identificar que eu tenho dois ângulos e um lado. E quero saber o lado x. Então, da mesma forma que fizemos antes, nós temos que 8 está para o seno de 60 graus, assim como x está para o seno de 45 graus. Então, 8 está para o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, assim como x está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos efetuar a multiplicação em x e teremos 8 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a raiz de 3 sobre 2 vezes x. Podemos simplificar, ficamos com 4 raiz de 2 igual a raiz de 3 sobre 2x. Isolando x, nós temos que x é igual a 4 raiz de 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Como é uma divisão de frações, nós copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, x igual a 4 raiz de 2 vezes 2 sobre raiz de 3, que é igual a 8 raiz de 2 sobre raiz de 3. Precisamos racionalizar, então multiplicamos numerador e denominador por raiz de 3. Ficamos com 8 raiz de 6 sobre 3. Vejamos mais um exemplo. Na figura, calcule
a medida de x dado seno de 105 graus igual a 0,966. Repare que nesse caso, um dos ângulos não é um valor notável, 30, 45, 60, mas nos foi dado o valor do seno. E também nós temos dois ângulos, um lado, e queremos descobrir o valor de x. É importante lembrar que o ângulo oposto ao 100 é esse aqui, que nós não temos valor, mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo dá sempre 180. Então nós temos que fazer 180 menos a soma dos ângulos que nós já temos. 105 mais 45. Então nós temos 180 menos 105 mais 45 é 150. Logo, o ângulo que está faltando é o ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo mede 30 graus. Então, nós temos que 100 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Da mesma forma que fizemos antes, então nós temos que x está para seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 100 para o seno de 30, 1 meio. Vamos realizar a multiplicação em x. Teremos 1 meio vezes x igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 100. Podemos simplificar. Nós teremos, então, x sobre 2 igual a 50 raiz de 2. Isolando o x, nós temos x igual a 2 vezes 50 raiz de 2, x igual a 100 raiz de 2. Continuando com nossos exemplos, na figura, calcule as medidas de B e C. Então, nós temos o ângulo de 60 graus e o ângulo de 45. Oposto ao ângulo de 45, nós temos raiz de 2. Oposto ao ângulo de 60 graus, nós temos o B. Então, primeiramente, aplicaremos a lei do seno para achar o valor de B. Nesse caso, B está para o seno de 60, assim como raiz de 2 está para o seno de 45 graus. Nós temos raiz de 2 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a B sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Vamos realizar a multiplicação cruzada e teremos então, raiz de 2 sobre 2b é igual a raiz de 6 sobre 2. Isolando b, nós temos b igual a raiz de 6 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Logo, nós temos b igual a raiz de 6 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Simplificamos, nós temos raiz de 6 sobre raiz de 2. Precisamos racionalizar, então b é igual a raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso nos dá o total de raiz de 12 sobre 2. Agora vamos calcular C. Precisamos saber o ângulo. Nós temos 60 mais 45 igual a 105 graus. Então, 180 menos os 105 graus nos dá um ângulo de 75 graus. Então, o ângulo C será de 75 graus. Porém, 75 graus, nós não sabemos o valor do seno. Nós podemos escolher qualquer um dos ângulos. Nesse caso, vamos pegar 45 e o lado raiz de 2, 75 graus e C.
nós teremos então C está para o seno de 75 graus, assim como raiz de 2 está para o seno de 45 graus. O problema todo é o seno de 75 graus. Esse nós não temos. Precisamos recorrer a uma tabela de seno e cosseno. Essa tabela você encontra ou no livro didático ou na internet. Então nós queremos o ângulo de 75 graus e nós queremos o valor de seno. Nesse caso, o valor será 0,9659. Nós teremos C está para 0,9659, assim como raiz de 2 está para raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2 sobre raiz de 2, que nós simplificamos e ficamos então com C sobre 0,9659 é igual a 2. Isolando C, nós temos que C é igual a 2 vezes 0,9659. C é igual a 1,9318. Vamos ver mais um exemplo em que precisamos consultar a tabela. Na figura, calcule a medida de x. Então, vejamos, nós temos dois ângulos e nós temos um lado. Note que o x é o oposto ao ângulo de 30 graus. Mas o lado 10 que nós não temos o valor do ângulo. Então nós temos que somar os ângulos internos e subtrair de 180. Então nós temos 180 menos 57, que nos dá um ângulo de 123 graus. Mas a nossa tabela é até 90 graus, então nós temos que achar um ângulo côngruo a esse. Então 180 menos 123 vai nos dar o ângulo de 57 graus. E é esse valor que nós vamos consultar na tabela, o seno de 57 graus. Vamos encontrar o ângulo de 57 graus, está aqui. E o seno de 57 graus é 0,8387. Então, nós temos que o x está para o seno de 30, assim como 10 está para 0,8387, que é o seno de 123, que é o seno de 57. Então, nós temos x está para 1/2, assim como 10 está para 0,8387. Nós temos que 0,8387x é igual a 1/2 vezes 10. 0,8387x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 0,8387. X é aproximadamente 5,962. Até agora a gente utilizou a tabela, mas você também pode utilizar o recurso de uma calculadora científica que vai calcular seno, cosseno direto. Para terminar a aula de hoje, vejamos um último exemplo. Na figura, calcule a medida de x. Então, em primeiro lugar, vamos verificar, nós temos dois ângulos, é um triângulo qualquer, e nós temos um lado e queremos saber o outro. Então, vamos aplicar a lei do seno. Importante, lei do seno. Nós temos sempre que verificar se nós temos pelo menos dois ângulos e um lado. Então, nós temos 32 é o oposto ao lado de 5 e 76 graus é o oposto a x. Então, nós temos que 5 está para o seno de 32 graus, assim como x está para o seno de 76 graus. Consultando a tabela, então, seno de 32 graus, 0,5299. E o seno de 76 graus, 0,9703. Então, 5 está para 0,5299, assim como o x está para 0,9703.
Vamos realizar a multiplicação e teremos 5 vezes 0,9703 igual a 0,5299x. Isolando x, nós vamos ter, fazendo essa multiplicação, nós temos 4,8515 igual a 0,5299x. Então, x é igual a 4,8515 dividido por 0,5299. Isso nos dá um valor aproximado de 9,155. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos.